Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Estudos de Literatura Nonsense. Hoje a gente vai ter uma palestra incrível da professora doutora Angélica Mikolanski sobre tradução de limericks. E ela vai falar um pouco da experiência dela de pesquisa e a experiência tradutória também. Então, agora vamos ouvi-la. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu quero agradecer inicialmente pelo convite da Fernanda. Nós já vínhamos trocando algumas mensagens nos últimos anos, né, sobre Nonsense, sobre Gore e Lear. Então é um prazer finalmente poder trocar uma ideia um pouco mais próxima, né, poder conhecer também a Fernanda ainda aqui virtualmente, né. Bom, espero poder contribuir com o grupo de alguma maneira. Então, meu nome, como a professora Fernanda comentou, meu nome é Angélica, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Maria, atuo aqui desde 2020, logo que começou a pandemia, e, enfim, desde então já não estou tão ligada quanto eu gostaria com os estudos relacionados ao nonsense, ao Gore e ao Lear, mas apesar disso, né, já vinha trabalhando com isso desde o mestrado, desde o doutorado, então é algo que, apesar de não estar trabalhando no meu dia a dia hoje, é algo que eu gosto muito e sempre que posso, né, sempre que tenho oportunidade, gosto de me atualizar e também participar dos eventos e coisas relacionadas, né? Bom, vou abrir uma apresentação aqui para vocês, né? E é baseado nela que eu vou guiar, né, a minha fala de hoje. Vou dar um minutinho aqui. Só para confirmar, estou compartilhando a tela inteira? Não, né? Só um minutinho, então. Acho que agora vai. Agora tá, Fernanda? A tela toda? Ai, que bom. Continua a tela toda? Abrimos. Ok, perfeito. Então, vamos começar então. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha, pessoal, para vocês. Eu vou, de uma forma mais ampla, falar sobre o Lear e o Gore e o Nonsense, mas partindo do princípio de que vocês já conhecem esses dois autores, já conhecem bastante sobre o Nonsense, né? Já é a primeira vez que eu falo para um grupo que realmente estuda o Nonsense, geralmente é algo novo para o público, né? Principalmente falando de limericks, né? Então, algo muito específico que muitas vezes as pessoas acabam descobrindo através daquele encontro, daquela fala. Então, é a primeira vez que eu falo para alguém que realmente já conhece sobre isso, né? Vamos lá. Bom, já me apresentei então, pessoal. Gostaria de contextualizar rapidamente, né? Que essa minha fala é um recorte muito curto, né? Mas é um recorte de alguns estudos que eu desenvolvi durante o mestrado e durante o doutorado. Ambos eu realizei na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora Dirce Valtric do Amarante, que acredito que também já seja um nome conhecido no grupo, né? Já que ela também trabalha com nonsense, tradutora do Lear e de outros autores, que também também abordam, né, o nonsense. Então, essa aqui tem os títulos da minha dissertação e da minha tese, caso alguém tenha interesse em buscar algo relacionado a isso depois. Eu fico à disposição sempre também, né? Bom, durante aqui, então, muito brevemente, para falar um pouquinho sobre os autores, né? Então, o Edward Lear e o Gore, né? Que, como eu falei, acredito que vocês já conheçam, né? Mas, apesar disso, eu acho que é interessante trazer muito brevemente esses autores, para caso, né, alguém ainda não conheça, saber de onde que a gente parte, né? E também porque, né, como eu diria Paulo Visioli, quando ele fala sobre os estudos da tradução, que uma das condições para você conhecer um texto, e ele, claro, fala da perspectiva da tradução,
mas ele nos diz que para poder ir a fundo num texto, a gente precisa saber algo a respeito da vida do autor desse texto, né? O meio, o ambiente em que ele escreve, as intenções, né? E sem esse cuidado, no caso do tradutor, né? Ele poderia falhar na reprodução das técnicas que caracterizam o autor. E como a gente está aqui falando de nonsense e de limerick, estamos também falando de técnicas, né? Então, rapidamente, o Lear, né, que é aqui da imagem da direita, okay? Ele é um autor inglês da era vitoriana, também foi ilustrador, inclusive a ilustração foi o meio pelo qual ele ganhou o pão, né? Ganhou a vida durante se mantinha, né, se sustentava, inclusive, curiosidade aqui, deu aula para a Rainha Vitória, né, de ilustração, e o Lear escreveu seus primeiros poemas cômicos quando o nonsense ainda não era o nonsense, quando o nonsense ainda não tinha esse nome, não era considerado como gênero literário, porque a crítica, né, como sabemos, vem depois dos escritos, né. Mas ele escreve, então, um livro intitulado Book of Nonsense, né, publicado primeiramente sob um pseudônimo, né, posteriormente ele assume a autoria, que tem muitos limericks, mas não apenas, nós encontramos também outros gêneros, como abecedários, a culinária, a botânica, nonsense, né? Bom, e o Edward Gore, né, na imagem aqui da esquerda, os dois que vem que escreve, né, em um contexto completamente diferente. Então, o Gore é um autor norte-americano, né? Nasceu em 1925, morreu muito recentemente, considero, agora em 2000, esses dias, né? Para quem já tem mais de 30 anos, claro. Né? Ele frequentou o Instituto de Artes de Chicago, né? Por um semestre, estudou literatura francesa em Harvard. Ele escreveu mais de 100 obras ilustradas por ele mesmo, mas além de escritor, ele também foi ilustrador, né? Então começa aqui uma semelhança, além do nome, uma outra semelhança entre os autores, ambos ilustradores, e ambos se sustentavam através de suas ilustrações, né? Tanto que o Gore é mais conhecido pelas suas ilustrações do que pelas suas obras, até então, pelo menos, né? Bom, na fala de hoje, eu faço um recorte, então, né, dos dois autores, trazendo um olhar sobre os limericks que eles escreveram. Então, a gente se limita aqui hoje a esse gênero literário, né? E os limericks do Edward Gorey, que eu trago aqui, são presentes na obra The Listening Attic, né, que foi primeiramente publicada em 1954, numa versão pequena. Infelizmente, não tenho essa edição aqui, né, mas nós conseguimos também encontrar na nas coletâneas que o Gorey tem, que é Amphigory, Amphigory 2, Amphigory Also, Amphigory Again, né? Então, essa daqui é Amphigory é a primeira, né? E é dali que eu tiro, né, essa obra, né? Bom, e o Edward Lear, então, nós vamos trabalhar com um poema dele, com um limerick dele, que está presente em A Book of Nonsense, e que também nós encontramos traduzido para o português através dessa obra aqui, né? Viagem numa Peneira, do Edward Lear, que foi traduzida pela Joyce. E eu não posso falar muito mal dela, porque ela era minha orientadora. Mas, brincadeira à parte, né? Nós vamos ainda trazer um olhar para as traduções dela, né? Trazer alguns comentários sobre as traduções e as escolhas tradutórias dela, né? Brincadeira, gente, eu ando muito bem com a Joyce, tá? Isso aqui. Bom, falando sobre o nonsense, eu destaquei algumas palavras-chave que, né, tiro de duas obras principais, que é da Miriam Ávila, que é professora na UFMG, e do Bill Chicks, que é um teórico, né, um pouco mais antigo, mas eu trago aqui, de forma bem sucinta, algumas palavras que eu considero importantes, assim, para representar o nonsense, né, e elas são liberdade de produção, imprevisibilidade, uso ambíguo da linguagem, porém não metafórico, já destaco aqui, né? Tensão não resolvida, presença e ausência de sentido, forma e conteúdo, palavra e realidade, distanciamento. Então, essas são algumas palavras que me vêm à mente, né, quando eu penso no nonsense, né? E aqui, vocês vão notar que eu vou trazer o Lear, mas na verdade a minha ênfase acaba sendo muito mais no Garvey, que é, na verdade, quem foi o meu objeto de estudo, né, com mais ênfase, ok?
Então, de antemão, né, gostaria assim que eu tenho consciência que nós não podemos classificar a obra do Gorey como nonsense no mesmo nível, digamos assim, que a gente classificaria as obras de Lear como nonsense, né? Até porque se olharmos para o gênero nonsense enquanto período, enquanto movimento, né, nós temos o que alguns autores chamariam de nonsense puro, né, que seria exatamente esse nonsense escrito por Lear e pelo Carroll, Lewis Carroll, durante a era vitoriana. E o Gorey não se encaixa nesse período, então nós não podemos titular ele, né, da mesma maneira. Ok? Bom, então pensando aqui, voltando um pouquinho sobre o nonsense, tem uma citação que eu gostaria de destacar. Essa citação é do Le Clercq, acho que é assim, mais ou menos assim que ele fala o nome dele, né? Ele diz o seguinte, que textos nonsense, eles precisam de sentido, né? No mínimo tanto quanto, ou talvez ainda mais, que textos que sejam cheios de sentidos, né? E que uma lei de compensação é operada ali. Quanto mais tênue for o sentido de um texto, maior a necessidade e o desejo do leitor pelo sentido pleno. Então, de antemão, né, caso você não tenha muita familiaridade com o termo nonsense, você vai pensar, tá, é um texto que não tem sentido. Mas não é exatamente isso. Na verdade, ele tem um sentido ali, né? Só que esse sentido, ele, ele deixa a desejar um pouquinho, né? Ele deixa um gostinho de quero mais, de, por exemplo, eu preciso de mais detalhes, né? Então, não é essa ausência total de sentido, né? Bom, sobre a questão de liberdade, as palavras, as primeiras palavras ali, liberdade de produção, imprevisibilidade e uso ambíguo da linguagem, são tiradas do texto da Ávila, né? Então, eu acho que elas são bem claras, né? Uma imprevisibilidade é você se surpreender exatamente com os elementos narrativos, com o que acontece, né, naquela história, né? O uso ambíguo da linguagem, ou seja, uma possibilidade de interpretação, que é o responsável quase sempre, né, por estabelecer uma característica humorística no texto. Então, é muito recorrente nós olharmos para o nonsense e como textos humorísticos. E uma das características que é responsável por isso é exatamente essa utilização de ambiguidades, né? E a tensão não resolvida, o balanço e presença, ausência de sentido, essas outras palavras, nós encontramos no texto do Tires, né? E são várias essas tensões, como a gente pode ver, né? Mas, dentre todas essas tensões, todas elas são, de certa forma, aliviadas quando você tem um texto nonsense. E esse alívio é gerado porque o texto nonsense, ele tem um distanciamento entre o leitor e a obra. Esse distanciamento não chega a ser um alívio no sentido de catarse, não é isso. Mas é um não se chocar tanto, ou não gerar tanto incômodo, ou não ou algo que de repente poderia ser absurdo, tornar um pouco mais possível. Então, ao mesmo tempo que você tem essas tensões, você tem esse distanciamento, né? Então, ele precisa ter esse distanciamento para a gente poder ter um efeito nonsense, né? Bom, sobre a tensão entre presença e ausência de sentido, a Átila também vai falar sobre isso. Ela vai dizer que uma das estratégias básicas do texto nonsense é dar como pressuposto que o texto é absolutamente claro. Então, você lê aquilo, você, quando está lendo, percebe que não é absolutamente claro, mas é como se fosse. Você aceita esse texto como se fosse, né? Bom, nós, enquanto leitores, né, nós não questionamos o conteúdo semântico do texto, porque nós aceitamos ele como um texto completo, né? Então, por mais absurdo que possa parecer, né, nós aceitamos, ok, com aquilo como verdade, e isso é também consequência desse distanciamento, né? Outro ponto é a questão da tensão entre a forma e o conteúdo, né? E daqui a pouco nós vamos observar alguns exemplos de uma maneira um pouquinho mais prática, né, nos limericks que eu trago, né? Mas o que eu queria destacar aqui, ainda trazendo a Ávila, é que ela nos diz que nós precisamos de 3 elementos para a gente ter um texto nonsense. Esses 3 elementos são norma, patos e falta, né? E aqui, quando ela descreve, né, esses 3 elementos, ela vai tratar a norma como uma rigidez da forma, né? E isso é algo que nós encontramos muito nos limericks. Nós temos uma rigidez na forma, né? É um poema de forma fixa. O patos, que seria esse causar sentimento, esse efeito no leitor, ele se daria através do conteúdo semântico, né? Então, através da narrativa em si. Mas ele entra em competição ali com a norma, né? A Ávila diz que entra num jogo de perde-ganha entre norma e patos. E
a falta, que é aquilo que deixa com gostinho de quero mais no texto nonsense, né, é que vai causar esse distanciamento. Então, ao mesmo tempo que você tem essa norma, você tem esse impacto, você tem elementos que faltam ali, e esses elementos que podem ser, e geralmente estão relacionados ao conteúdo narrativo, né, é que trazem esse balanço. Ok? Bom, pensando um pouquinho agora mais sobre os limericks, então, né, para quem de repente não esteja tão familiarizado, os limericks são textos, são poemas bem curtos, né? Eles entram até com uma classificação de poemas curtos, né? Assim como haikai, como outros gêneros, né? Eles têm 5 versos, têm uma forma fixa, é um gênero que é clássico na literatura popular e oral de língua inglesa, mas não é popular para nós no Brasil. Agora nós temos alguns escritores, principalmente de literatura infantil, que têm tentado criar limericks, têm publicado alguns, né? Mas então a gente começa a reconhecer esse gênero, começa a visualizar ele, né? Mas ele é da cultura de língua inglesa, né? Quando eu digo de língua inglesa, não estou falando necessariamente norte-americano ou britânico, mas de uma forma mais abrangente mesmo, né? Bom, no Brasil, né, como eu falei, a gente tem alguns ecos desses limericks aqui, principalmente na literatura infantil, mas nós também já tivemos outros autores que trouxeram limericks anteriormente, como Susan Andrade, a Clarice Lispector, Matoso, né? Eles brincaram com o gênero, né? Na literatura infantil, acho que 2 nomes bem representativos seriam a Tatiane Belink e o César Obeid, né? E para a gente falar de um limerick, então, né, nós temos essa descrição muito sucinta aqui na tela, que é da forma. Então, você tem 5 versos, o terceiro e o quarto podem estar na mesma linha, podem estar, não quer dizer que estão, né? Nós temos um esquema de rimas, que é em A, B, B, A, né? Nos versos com rima, nos versos mais longos, com rima, nós temos 3 beats, né? Que seriam 3 peças, a gente pensasse aqui em português, né? Nos versos com rima B, 2 beats. E o ritmo nós temos um pouco mais de flexibilidade, geralmente com versos com anapestos ou anfíbricos. Um pouco mais de flexibilidade nos ritmos, porém não tanto nos outros aspectos, né? De rima e de quantidade de versos e até da organização visual do poema, né? Bom, e aí eu trago esse subtítulo aqui, né? Limerick, o soneto do nonsense, né? Então, essa relação entre o limerick e o soneto, que às vezes, inicialmente, pode até parecer um pouco absurda, já que o soneto, né, tem um tema tão metafórico e tão distinto do limerick, né? Essa comparação não é minha, né? Essa comparação quem traz é o Wintix em outro texto, né? E ele vai dizer, então, quero trazer um pouquinho para vocês o porquê dessa comparação, né? Ele vai destacar que a forma fixa do soneto e os temas abordados, como o amor, a beleza da amada, né? Essa linguagem metafórica, formal, com ritmos, rimas, métricas que vão engrandecer a amada, né? Então, não tem nada a ver no sentido de tema com o limerick, mas tem muito a ver quando a gente olha para a questão de forma. Porque também no limerick, nós vamos ter rimas e métricas, né, que são fixas, que têm o intuito de estarem ali, né, e que escancaram não a beleza da amada, mas imperfeições físicas, comportamentais, às vezes emocionais. Então, nós temos versos tão fixos quanto os do soneto, que tem como temas uma recorrência, né, mas de trabalhar a imperfeição em vez da perfeição, né? Então, raramente nós vamos encontrar metáforas nos limericks. Até às vezes, eu nunca fiz uma análise exatamente em metáforas nos limericks, mas acho que é algo que não é esperado, né? Encontrar, né? As palavras utilizadas são com sentido literal, né? E a forma é a ápice da arte verbal, né? E é a forma que também é muito importante para estabelecer aquilo que nós comentamos antes do distanciamento, né? Então, esse choque entre forma e conteúdo, a forma é o que, de certa forma, é, gera esse distanciamento no leitor, né? Gera um isolamento, né? Ele não se surpreende com a forma, ele já sabe o que vai encontrar ali. A questão da função literária, então, né, se a do soneto é sinalizar o amor, o limerick é sinalizar o isolamento, né? Então, isso é uma característica que o Tiggs representa para nós, né? Bom, e aí, pessoal, dando sequência, então,
vamos para um lado um pouquinho mais prático aqui, né, de olhar para os limericks propriamente ditos. E esse primeiro aqui é do Lear, né, e eu trago ele com o intuito de representar aqui essa questão da organização da forma, né, muito brevemente, né. Então aqui destaquei ali em caixinhas verdes, né, as rimas em A, nas caixinhas azuis as rimas em B. E uma característica muito forte dos limericks do Lear, que é a última linha retomar, de certa forma, o primeiro verso, né? Que traz uma característica cíclica para o poema, né? Ele é um poema praticamente infinito, né? Então, aqui, destaco também, na última linha, o remarkable, né? Esse adjetivo que é muito recorrente nos limericks do Lear, né? Um adjetivo na última linha que vai caracterizar essa personagem, né? Então, aqui, nós temos, então, dois elementos que são não necessariamente presentes na forma fixa do limerick, mas que são muito característicos dos limericks do Lear, né? Que é o uso de adjetivo e essa ligação cíclica, né? De repetir o conteúdo ali, né? Do primeiro verso, né? Nós vamos perceber depois que outros autores, inclusive o Gorey, já não têm essa característica, né? Bom, então, esse adjetivo, né, na última linha, ele tem um efeito aqui no poema, né? Que é ele traz uma moral, né? Ele traz um julgamento, né? Então, esse julgamento, né, a característica agora do Lee, esse julgamento, ele pode ser ora favorável, ora contra o personagem. Nós também não temos uma rigidez quanto a isso. Fato é que ele vai estar presente, né? Bom, nos escritos de Garvey, então nos limericks do Garvey, o que nós encontramos na última linha é mais relacionado a uma conclusão da narrativa ou também relacionado a um clímax da narrativa. Às vezes nós não temos uma conclusão dessa narrativa, mas nós temos o clímax, o ápice da narrativa na última linha, né? E essa repetição, né, não acontece. Bom, além disso, pessoal, a gente acredita-se, né, sobre os limericks do Vira, que acredita-se que ele tenha se inspirado em algumas coleções de versos infantis, né, que haviam também limericks escritos ainda anteriormente a ele, né, como The History of 16 Wonderful Old Women, Anecdotes and Adventures of 15 Gentlemen, né, e que ele tenha se baseado em alguns desses limericks para transformá-los, né, em limericks com características nonsense, né? Uma semelhança entre Lear e Gore, mais uma, né? É que ambos, por serem ilustradores, fazem os seus poemas todos acompanhados de ilustração. E a ilustração nos limericks, ela cumpre um papel fundamental. Em muitos casos, ela vai, de certa forma, descrever, é uma representação, né, daquilo que está escrito nas narrativas, mas na maioria das vezes ela complementa o texto, né? Então, você depende dessa ilustração para estabelecer sentido no poema. Você depende dela, geralmente, para você conseguir captar esse efeito humorístico que é tão recorrente nos poemas, né? Bom, olhando um pouquinho, né, agora para o texto do Goring, um exemplar do Goring, né, a gente não tem tanto humor no Gore quanto a gente encontra no Lear, né? Não pelo menos nos limericks. Não que não haja. A questão é que os textos do Gore tendem a ser um pouco mais sérios, né? Um pouco mais relacionado ao horror, um pouco mais relacionado a tragédias, né? Então, e eles são verbalmente, né, mais preocupados com essa descrição, com a descrição, com um desfecho da narrativa do que os do Lear também, né? Então, o Lear, ele vai utilizar adjetivos que são mais inconsequentes, né? Poemas mais lúdicos, né? E, na opinião, por exemplo, do Tiggs, os versos de Gorey são mais sérios, são mais grotescos, e até ele diz que, por exemplo, não são poemas para crianças, né? Isso é uma outra discussão, né? A questão de literatura infantil ou não. Não trago esse debate aqui, mas algo a se pensar, né? Ninguém questiona se o Lear seria lido por crianças ou não. Já o Gorey sofre um pouco de censura, né? Em relação a isso. Bom, sendo então mais sérios, né?
a gente tem uma rigidez também na norma aqui dos limericks do Garvey, né? E a gente consegue notar aqueles três elementos que a Ávila traz, né? Que é a norma, o patos, e esqueci o outro. E a falta, perdão. Então, a gente consegue notar, de certa forma, esses três elementos em diversos limericks, também do Gore, que caracterizaria, então, essa proximidade com o gênero nonsense, né? Bom, então, no geral, nós temos aqui, né, alguns limericks que têm protagonistas apresentados no primeiro verso, similar aos casos de Lear, né? Alguns deles, inclusive, com a estrutura There Was, a Young, assim como Lear iniciou seus limericks, mas isso não é regra aqui nos limericks do Gore, né? Se for olhar bem precisamente, nós temos exatamente 9 limericks que começam dessa forma, né? E o restante tem uma variedade. Então, a gente vê, assim, uma rigidez na forma, mas não tanto uma rigidez em como ele começa ou termina as narrativas, não se falando de conteúdo semântico, né? Bom, outra questão aqui, pessoal, olhando, né, para esse poema aqui, que vou passar de poema aqui porque eu ia trazer uma prática, né, para vocês, proponho até, se alguém quiser trabalhar um pouco, né, com isso isoladamente, né, e depois contribuir, podem até me mandar por e-mail, né, mas a minha proposta era que vocês fizessem uma prática aqui de escolher um desses dois textos, e até por isso que eu não trabalhei efetivamente o conteúdo semântico deles anteriormente, para vocês pensarem como que vocês traduziriam esses limericks, né? Então, nós não vamos decidirem por realizar, pensem em alguns aspectos aqui, né? Como você manteria as rimas nesses limericks, né? Você se preocuparia com as rimas? Você se preocuparia em manter um ritmo ou não? Optaria por versos mais maiores, versos mais livres, né? Quais elementos dessa narrativa você consideraria essenciais e que precisariam ser preservados numa tradução, né? Então, agora eu vou trazer para vocês uma perspectiva mais da preocupação de a tradução de limericks, né? Quais elementos a gente pode, deve, tem que ter ali, quais a gente tem mais liberdade de escolha, né? E eu já adianto que nós não temos uma resposta exata, né? Não é uma matemática, são questões de escolhas, né? Mas trago aqui para vocês pensarem um pouquinho. Então, fica de sugestão, né? Uma pausa ao vídeo, tenta traduzir ali como você faria, mesmo que rapidamente, né? Então, olhando para esse texto aqui do Gore, por exemplo, né? Se você fosse traduzir ele literalmente, acho que é os que eu trago. Se você fosse traduzir, eu vou passar alguns slides, depois eu volto. Não, vou voltar. Estou fazendo uma bagunça, né, Fernanda? Depois eu volto para ele um pouquinho. Então, pensando aqui em desafios de tradução, eu trago aqui muito brevemente, né, alguns aspectos que poderiam ser considerados quando a gente traduz um limerick, né? Então, a gente, primeiramente, precisa tentar entender mais ou menos a ocorrência desse gênero no Brasil. E para isso, né, eu trago esse ensaio, né, que foi escrito por Glauco Matoso, e ele vai falar sobre a adaptação da forma fixa do limerick para o português, né? O título desse ensaio é O Limerick e o Limerick, que seria uma sugestão de tradução, né, para a palavra limerick, inspirado, né, num autor, né? Então ele diz o seguinte, né, que em lugar de limitar seu formato rígido, nós devemos soltar as amarras e deixar o barco flutuar ao sabor do verso livre da rima atuante. Essa fala, na realidade, é de Luiz Roberto Guedes, mas a gente encontra nesse material, né? Já o Glauco Matoso, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que a métrica, né, precisa ser levada a sério também, ela não pode ser tão livre assim, né? Então, ele sugere, por exemplo, que a gente tenha tônica nos versos na segunda, quinta e oitava sílabas, ou terceira, sexta e nona, né? Isso nos versos que terminam com as rimas em A,
Nos versos que terminam com rima em B, aqui a gente tem as tônicas na segunda e quinta sílabas ou na terceira e sexta, né? E da mesma forma como ocorre com outros gêneros literários, né, o limerick ele vai sofrer adaptações, né? E ele diz o seguinte, né, que dessas adaptações, né, uma delas poderia optar por um metro fixo, né, que para o Matoso é algo que parece mais coerente, né? Isso porque, por ser um poema de origem oral, que é cantado, você precisaria sim ter essa preocupação enquanto o verso termina, né? Então, essa preocupação com um olhar mais atento à métrica, né? Para isso, ele utiliza a métrica do haikai, a métrica do haikai ocidentalizado, né? Então, com 7 sílabas nos versos primeiro, segundo e quinto, 5 sílabas no terceiro e quarto, né? Porém, a gente não pode tomar isso como regra também. Isso é uma sugestão, é um olhar do Matoso, né, em relação à tradução de Limerick, como ele acredita que deveria ser, né? Então, ele faz essas adaptações. Diferente do Luiz Roberto Guedes, que acha que poderia ser algo mais livre, né? Um ritmo mais em versos livres, né? O termo limerick aqui, só retomando, é em homenagem ao escritor e cantador Zé Limeira, né? E quem e quem utiliza, né, dessa forma um pouco mais solta, né, nas traduções é a professora Dirce, né? Por isso que eu brinquei no início, você não posso falar mal dela, porque ela foi minha orientadora, mas não é uma questão de falar mal, não, é uma questão de escolha tradutória, na verdade, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as questões de escolhas tradutórias que eu faria, tá? Uma situação, né, hipotética, né, que eu acredito que poderiam ser a solução, entre aspas, muito entre aspas aqui mesmo, né, mas a solução para as escolhas tradutórias de tradução de limericks, né? Então eu penso o seguinte, nós temos poemas curtos, bem curtos, nós precisamos ter um poema curto, nós não podemos estendê-lo muito, né? Nós temos um esquema de rimas muito definido, que, a meu ver, precisa ser preservado, né? No ritmo, de fato, nós temos uma flexibilidade. Tanto nos textos do Lear quanto nos do Gore, nós temos uma flexibilidade, né? Você vai notar uma certa variedade ali no ritmo, né? Não muito grande, mas também não é tão fixo. Então, entendo que nós também temos um pouco de liberdade de escolha diante disso, né? Agora, a questão que nós não podemos é ter um verso muito longo quando nós temos um verso que não é tão longo no texto de partida, né? E aí que nós temos que ter um cuidado nessa flexibilidade do ritmo, né? E por que nós temos que ter esse cuidado, né? Porque quando nós olhamos para a língua inglesa e para a língua portuguesa, a quantidade de informações que cabem num verso em língua inglesa é muito maior do que a quantidade de informações que cabem num verso em língua portuguesa, exatamente pela distinção da língua, né? Exatamente pelo inglês ser muito mais monossilábico. Então, entra aí alguns desafios relacionados ao conteúdo, né? Então, a gente tem essa tensão aqui entre forma e conteúdo, não só no texto de partida, olhando para a característica do nonsense, mas também na tradução desse texto, né? Então, nós temos no Limerick uma narrativa que é extremamente breve e literal, né? Ou seja, eu preciso ter também no português uma narrativa que seja breve e literal, eu não vou transformar num texto metafórico. O texto não verbal, a gente no início tem a impressão de que ele vem para facilitar, mas nem tanto, porque ele também nos dá uma responsabilidade, né? Você não pode fugir muito daquele tema. Então, se você decide, por exemplo, vou recriar um pouco aqui o texto, né? Vou abrir mão de algumas informações de conteúdo semântico para poder, né, manter essa forma fixa. Mas a sua liberdade é um pouco limitada, exatamente por causa do texto não verbal que acompanha esse limerick. Por quê? Porque ele faz parte do texto, né? Ele complementa aquela informação, ele adiciona informação. Você olha para aquele texto como uma unidade. Ele é texto verbal e texto não verbal. Então, você tem que levar em consideração o não verbal também, né? Outra característica, então, como eu falei, é a questão do inglês ser muito mais monossilábico. Então, você começa a ter alguns desafios que começam a dificultar mesmo a vida do tradutor, né? Bom, quando a gente olha para o livro, né, The Listening Ethic, né, e olha para aquele limerick que eu trouxe anteriormente, né, você vê, por exemplo, que nós temos ações das personagens
que não são tão evidentes, né? Mas que nós temos uma intenção da personagem por trás. Então, nós precisamos, é uma característica que nós precisamos preservar aqui no nosso texto de chegada, né? Então, em resumo, o tradutor de Limerick ele vai ter essa dificuldade, né? Esse desafio de articular a forma poética e a narrativa breve e literal, né? Dando um pouquinho de continuidade, eu, né, volto lá para o texto do Lear e para a tradução da Dirce agora, né? Trago a tradução da Dirce. Eu gostaria, né, destaco novamente aqui as rimas, né? Não dou ênfase muito para o ritmo, né? Mas para as rimas, né? E olhando a tradução dela, vou ler a tradução, né? Havia um velho com um nariz que falou: Ei, se você me diz que meu nariz é avantajado, saiba que está enganado. Esse notável velho com um nariz. Então, o que a Dirce faz aqui? Ela dá uma grande atenção para o conteúdo semântico, né? Ela consegue recriar esse aspecto semântico. Ela consegue recriar, inclusive, o adjetivo na última linha, né? Remarkable, que ela traduz por notável, que é uma característica muito importante para o Lear. Se a gente tira esse adjetivo nos textos do Lear, a gente tem uma perda semântica muito grande para a tradução. É porque é um elemento caracterizador, uma técnica caracterizadora desse autor, né? A mesma coisa que ela preserva nesse texto é a repetição do nariz no primeiro e no último verso, que torna o poema cíclico, né? Então, se ela abre mão disso, novamente, ela tem uma perda muito grande para poder transmitir para o leitor brasileiro as técnicas utilizadas pelo Lear, né? O que ela abre mão aqui é desses versos serem mais curtos, né? Aqui talvez até nem tanto, mas em outras traduções nós vamos notar que ela tem versos que são bem longos, então ela não tem essa preocupação com o tamanho do verso, com métrica ou com ritmo, né? Ela, né, utiliza os versos livres. Okay? Como diria o Guedes, né, ela deixa o barco flutuar no verso livre para poder manter esse conteúdo semântico. Então, eu trago agora uma citação do Mário Laranjeira, pensando sobre a questão de tradução de poesia, né? Só para formalizar um pouco, né, aquilo que eu estou falando também. Ele vai dizer o seguinte, que não é raro que a fidelidade à significância do texto, que deve sempre prevalecer, imponha na tradução do poema infidelidades, no nível estritamente semântico, como condição para se manter poético na escritura. Então, ora nós vamos ter que lançar mão da forma para poder preservar o conteúdo semântico, ora nós vamos ter que abrir mão, né, do conteúdo semântico para poder manter aquela forma. E aí cabe a cada tradutor, né, eu vou seguir esse caminho ou esse, tentando sempre, claro, encontrar um equilíbrio. Você não vai abrir mão totalmente do conteúdo semântico, ou transformar um limerick em outro poema, né? Vou transformar o meu limerick aqui num poema narrativo de 10 versos. Calma, mas então você já não tem mais um limerick, né? Então, é assim, tentar encontrar esse equilíbrio, né? E não tem uma resposta, eu gostaria de trazer uma resposta certa, mas não tem mesmo, vou ficar defendendo, né? E acredito que todos os teóricos da tradução ficarão também. Outra citação que o Laranjeira traz para nós é que a fidelidade linguístico-estrutural, né? Estou pensando em forma aqui, né? Ela impõe que se traduza o que é marcado por marcado, não marcado por não marcado, figura por figura, né? E que um texto que tenha inversões, elipses, quiasmos, paralelismos, ele também precisa ter esses elementos na tradução, né? Ou seja, um texto que é simples, que ele é direto, e um texto de partida também precisa ser simples e direto. Ou seja, se nós não temos metáforas no limerick no texto de partida, eu também não vou ter no texto de chegada. Se eu tenho um texto que é direto, que tem, de repente, um diálogo, eu preciso manter esses elementos também. Como fazer isso? Depende. Sempre vai ser possível? Talvez não, né? Dando continuidade, então, eu trago agora uma possibilidade, né, de tradução para um outro limerick do Gore, né? Eu vou daqui a pouco voltar naquele primeiro, que eu até considerei adiantar, mas decidi deixar na ordem aqui mesmo. Então, aqui eu trago um exemplo de um outro limerick dele, né? Então, esse limerick, se você fosse parafrasear esse poema, né, fazer uma tradução mais literal, sem levar em consideração qualquer aspecto de ritmo, né, ou sonoro, né, você saberia que nós temos aqui um jovem que ele foi notado, né, chamou a atenção de outras pessoas, exatamente porque ele saiu com um casaco que era tão grosso que causou um estranhamento, né?
Então, aqui nós temos um diálogo, né? A protagonista responde essas personagens, né? Ela diz que podem zombar dele, que ele não vai tirar o casaco, porque estava horrivelmente inchado, né? Então, aqui, parafraseando, né, a tradução seria mais ou menos essa narrativa, essa situação. Agora, se você olhar para alguns exemplos aqui de palavras, por exemplo, horrivelmente, como que eu coloco horrivelmente num verso? Né, como que eu encaixo essa palavra que é tão longa, esse advérbio que é tão longo, dentro de um verso, sem tomar praticamente todo o espaço que eu tenho de conteúdo semântico, né? Então, são aspectos assim que nós precisamos pensar numa recriação. E aí, é claro que essa é só uma possibilidade de tradução, né? Até quando eu propus a prática, seria exatamente para vocês pensarem em outras possibilidades, de repente a gente fazer uma troca nesse sentido, né? Mas aqui a minha proposta seria, ó, um jovem, conforme notado, saía bem encasacado. Vocês podem rir, não vou me despir, debaixo eu estou todo inchado. Né? Então, qual era a minha preocupação quando eu propus isso, né? Era deixar versos curtos, que é uma característica do limerick, manter o esquema de rimas, que é inquestionavelmente insubstituível, eu acredito, nos limericks, né? Deixar algumas tônicas, né, marcadas dentro dos versos, não necessariamente seguindo o ritmo tão severamente, mas deixar, né, 3 tônicas nos versos longos, 2 nos versos curtos, então que vai dar um ritmo para essa poesia, né? Eu destaco aqui em negrito, tá, sublinhado para conseguir visualizar melhor, né? Coincidentemente, acaba que nós conseguimos aqui uma métrica um pouquinho mais regular, né? Mas para isso eu precisei abrir mão de algumas coisas, né? Então, vamos reconhecer as perdas aqui, né? Então, eu abro mão de alguns aspectos do conteúdo semântico, né? Eu recrio a ideia geral da narrativa, a gente ainda tem um jovem que sai com casaco, né? Mas a gente tem algumas perdas até no efeito de humor que essa poesia, que esse poema geraria, né? E, por exemplo, a gente não tem uma descrição tão evidente do casaco quanto nós temos no texto de partida, né? O horrivelmente ali, o horribly, não deu, né? Abri mão dele com um pouco de dó, mas não consigo colocar num verso que seja um pouco mais curto, né? Outro detalhe, por exemplo, até o termo scoff, né? Que seria zombar, que é muito mais intenso do que rir, né? Então eu tenho uma perda semântica, né? De interpretação aqui, porque apesar de eu ter o rido, já não é mais o mesmo efeito, né? De zombar, né? Apesar disso, né? O se despir também, né? No texto de partida nós temos take it off, que é tirar, literalmente tirar o casaco. O se despir, ele é um pouco mais amplo que isso, né? Não estou me restringindo a só tirar o casaco. Posso interpretar dessa maneira, mas ele traz aqui uma certa ambiguidade, né? Eu posso só tirar o casaco, eu posso tirar o restante também, né? E não é o caso no texto de partida. Então, eu tenho essas perdas, essas perdas e ganhos aqui dentro da tradução, né? Mas, apesar disso, né, o que a gente consegue notar, assim, que a ideia geral tá ali, né? E eu consigo também casar essa ideia geral com o que nós temos de elemento não verbal, né? Que é a ilustração. Né? Então, aqui, eu tenho que cuidar um pouco para também não perder o efeito humorístico. Esse é um limerick humorístico do Gorman. Nem todos são, mas este é. Então, eu não posso abrir mão também desse caráter humorístico, né? Bom, então, a gente tem uma diminuição no humor por causa dessas escolhas tradutórias, né? Ainda assim, nós conseguimos manter o diálogo, né? Então, temos a protagonista, né, que fala ali em primeira pessoa, né? You may scoff, but I won't take it off, né? Então, vocês podem rir, não vou me despir, né? Então, nós conseguimos manter isso, que eu acho que casa um pouquinho dentro da teoria que o Mário Laranjeira defende de tradução de poesia, né? Mas, enfim, outras perdas, né? E o que a gente conclui com isso, né? Que nós não conseguimos ter certo ou errado dentro dos estudos da tradução, mesmo quando se trata de um texto nonsense, né? Mas que nós vamos fazer essas escolhas. E que se você tem esse texto que tem humor, você recria o humor, e se você tem esse texto que traz um elemento de surpresa, você precisa manter esse elemento de surpresa, e se você tem um texto que tem características nonsense, você tem que pensar como que eu vou preservar essa característica dentro dessa unidade aqui, né, para o meu leitor. Claro, considerando também
quem é o meu leitor, né? Sempre pensando, considerando no texto nonsense aqui, essa tensão entre forma e conteúdo também, que é o efeito principal do que eu queria chamar a atenção, né, hoje. E aqui eu trago mais dois exemplos, né? Pensando numa tradução literal, esse é o exemplo, né, da prática, pensando numa questão mais literal e outra mais recriada, né? Então, pensando aqui, esse poema numa tradução mais literal seria mais ou menos assim, né? E aqui também caberiam outras escolhas eventuais, né? Então, um sombrio jovem bancário chamado Fênix desejava criar uma aura de ameaça para deixar as pessoas com medo. Ele vestiu luva cinza de veludo e tênis esportivos brancos. Claro que nós não temos nenhuma preocupação aqui com o ritmo, com rima ou com nada, apenas com o conteúdo semântico. Mas ele é importante, esse primeiro contato com o texto, enquanto numa posição de leitor e de tradutor, ele é importante exatamente para você compreender esse conteúdo, né? Essa letra, né? Então, aqui, qual é o efeito humorístico, né? Que ninguém vai causar medo em outra pessoa utilizando uma luva cinza de veludo ou um tênis branco, um all-star, que parece um all-star, pelo menos na foto, né? Branco, né? Provavelmente isso não causaria nenhum medo, né? Mas essa intenção de causar, né? E essa tentativa quebrada, né? Que gera humor e que acredito, né? Que traz esse aspecto do nonsense aqui, porque ele tem essa intenção, o personagem tem essa intenção, mas falta, de fato, os elementos que causariam ameaça, né? E como a gente poderia deixar isso, né? Se preocupando com a forma de limerick, né? Então, aqui é uma proposta minha, né? Com certeza outras pessoas teriam outras traduções, né? E ficaria mais ou menos assim, né? Um jovem chamado Gentil buscava uma aura hostil a fim de assustar o povo a dançar e vestir o tênis branco infantil. Consigo manter o ritmo, consigo manter as rimas, né? E consigo manter parcialmente o conteúdo semântico, né? Então, olha só que interessante, né? A professora Dirce, quando faz as traduções dela, ela tem essa preocupação com as rimas e com o conteúdo semântico, muito enfaticamente. Ainda que em diversos poemas ela também abra mão de alguns aspectos, né? A minha preocupação já foi um pouquinho mais relacionada à forma. Por ser um limerick, a gente tem que ser um limerick, isso daqui tem que manter, tem que deixar claro, né? E claro, esse era o meu projeto de tradução, né? Então, não estou dizendo que tem que ser assim, né? E aí, mas aqui, por exemplo, você consegue perceber algumas substituições muito claras no nome, por exemplo, né? Que eu acredito que também não teria um efeito semântico, um efeito humorístico, qualquer coisa assim na língua inglesa, né? Mas, então, faça essa substituição do nome, que vai também gerar até um pouco de humor que não tem no texto de partida, pela combinação de palavras gentil, mais hostil, né? Então a gente tem essas oposições aqui que nós não temos no texto de partida, que adicionam, né, a informação, adicionam conteúdo, né? Mas aí nós temos esse efeito principal, né? Ele queria, de alguma maneira, mostrar ameaça, né? Já no texto daí recriado, ele queria assustar, mas ainda assim você tem uma intenção de causar algo negativo, né? E a forma como o personagem se propõe a fazer isso é que, coitado, né? Não ia rolar, né? Não é assim. E por fim, trago só mais um exemplo, então, para a gente aqui, eu nem trouxe a tradução literal, trouxe só a forma recriada, né? Mas para perceber um pouquinho esses efeitos sonoros aqui do poema, né? Eu queria mais ou menos assim: a jovem chamada Rosalda, que sempre desmaia do nada, caiu por querer, jogando croquet, mas foi acordada com água. Né? Então, a gente ainda tem esses elementos poéticos, consegue perceber o humor por trás disso, casa com a imagem, mas reconheço também que há diversas perdas semânticas, né? Por exemplo, o advérbio quickly, né? Rapidamente. E, gente, eu fico devendo. Quando eu trabalho com tradução de poesia, eu não dou conta de colocar advérbios longos. Quem que colocou esses mentes nos nossos advérbios na língua portuguesa, né? Rapidamente, né? Bom, acabei assim, acelerando um pouquinho aqui, mas faz parte. Trago aqui algumas referências, né? São as principais que eu citei nesse trabalho, né? E encerro aqui a minha apresentação. Espero ter contribuído de alguma forma. Seria isso. Vou falar agora para a professora Fernanda. Tá mudo, Fernanda.
Muito obrigada, Angélica. Sua apresentação foi fascinante, foi muito dinâmica, foi didática, tem a proposta de atividade que é bem legal, as pessoas podem tentar realmente cada um fazer a sua tradução, né? Como você comentou, né? Tem várias possibilidades tradutórias, né? Mas uma coisa que eu acho interessante a gente talvez conversar um pouquinho é assim como que essa produção do século XIX, né, ela continuou no século XX e afetou, né, as vanguardas e depois o século XXI. Você acha que tem algum herdeiro disso, né, dessa produção do Carroll e do Lear, ou mesmo dessa produção do Gore no século XX, né, alguém que continua depois do Gore essa produção? Como que você vê isso, essa dinâmica? Eu acho que o... Ai, me fugiu o nome dele. O Tim Burton Uhum, é um dos herdeiros do Gore, né? Apesar de uhum, não ter uma distância temporal tão grande quanto a gente vê no Gore e o Lear, né? Mas eu diria que o Tim Burton é um dos nomes que nós conseguimos perceber. Eu acho até que tem algumas pesquisas sobre isso, né? Cheguei a dar uma olhada, né? uhum. A gente lembra sempre do Tim Burton relacionado ao cinema, mas ele tem um livro também de poemas curtos, né? Também temas parecidos aqui relacionados à morte, né? E eu acho que a gente vê, mas eu acho que seria anterior ainda ao Gore, aquela no cinema, né? Mas também tem obra publicada, é uma obra, As Desventuras em Séries, né? Agora eu não sei dizer qual é a data de publicação, não sei se você sabe. Agora eu não vou lembrar a data, mas realmente essa série das desventuras, ela também tem essa questão do humor e do um pouco do nonsense, né? Assim, as coisas que acontecem com as crianças, né? Desde o começo que as crianças são deixadas sozinhas e aí fica aquela coisa de elas têm que lidar com aquilo e todas as intercorrências entre as crianças e as pessoas que se aproximam, né, para ajudar ou não ajudar as crianças, né? Então, acho que é bem realmente uma série muito interessante que talvez valesse a pena essa série ser estudada por esse viés, né? Por esse ângulo né? Eu acho que eu É, acabo pensando, associando muito nonsense, embora eu tenha plena consciência de que uma coisa não quer dizer que seja outra, é, mas acho que até por ter trabalhado com gore, ter olhado um pouco essa perspectiva do gótico, né, do horror, algo mais horripilante, mas nem tanto exatamente porque a gente tem esse distanciamento, né? Então, eu acho que essa literatura gótica que é escrita para criança, né, para adolescente, geralmente traz o nonsense como um aspecto de distanciamento, exatamente para não chocar tanto quanto uma literatura gótica de assassinato ou de um Edgar Allan Poe, né, é, que é, tem muito mais seriedade e escancara muito mais as cenas, os crimes, a morte, né? Então, eu acho que o nonsense vem nessa literatura infantil de horror como um efeito suavizador, digamos assim, né? Exatamente porque gera sim. esse distanciamento. E acho que também, considerando a época de surgimento, né, dessa obra do Lia e mesmo do Carroll, né, a gente tem essa presença da morte na vida das pessoas e na vida das crianças. Então, é interessante como, assim, na época era muito mais, assim, não tinha esse distanciamento, né, da morte que a gente tem hoje em dia, né, que as pessoas falecem no hospital, tem todo um cuidado, tem toda uma certa censura da morte, né? Que a gente não vê o que está acontecendo. E na época da era vitoriana era um período que estava tudo muito misturado, né? Então, Claro, as crianças são mini adultos, né? é, Têm acesso a. é, Não é é, ali que começa a surgir, na realidade, essa preocupação com a infância, né? Esse é, cuidado, olha, vamos olhar para a criança, né? Ela não é um mini é, adulto, ela é. está em Tal- formação, né? Talvez isso não seja adequado para criança, né? Talvez isso não seja. Eu acho que a gente, É, a partir daí, vai para um extremo de uhum, censura, sim. que acredito que talvez estejamos começando a encontrar um equilíbrio. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que agora a gente está
conseguindo fazer uma coisa mais equilibrada e mais assim saudável mesmo, né? Porque acho que a gente não pode também, né, ir para um extremo de a gente vai proibir tudo, nada é adequado, a gente vai censurar tudo, e, e aí depois essa criança vai ter um choque enorme, né, quando Uhum. ela ficar adulta, né, e ela começar a realmente ter que viver no mundo real, na realidade, né, então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar esse momento e essa literatura, essa arte, para como um momento de ensino, né? Um momento de, aos poucos, ir introduzindo a criança a esses momentos, e que são momentos naturais, né? Que são momentos que faz parte da vida, né? A morte faz parte Exato, da vida. vida, Exatamente. e, e se a gente, né, acaba sempre censurando e colocando esse peso, né, na morte que ela não precisa ter necessariamente, né? E acho que a arte talvez possa ajudar com isso, né? Com certeza. Eu acredito que a gente tem duas grandes perspectivas de utilização da contação de histórias, de maneira Uhum, bem geral, de literatura, né, para criança. Uma perspectiva é bem pedagógica, que é realmente usar uhum, para ensinar, né? E a outra perspectiva é aprender descobrir o mundo, né, através da literatura, né? E eu não acho que uma tem que ser abolida ou outra, mas eu acho que as duas é, precisam ser levadas em consideração. A gente também não pode olhar para a literatura infantil e ver ela como uma forma de eu transmitir tudo que eu quero que a criança aprenda. Eu quero que minha filha aprenda tal coisa. Então, um livro para isso. é, E limitar isso. Mas exatamente é, expor a criança a questão do imaginário, até livros não ilustrados que permitam que ela crie, né? é. Então, Ou mesmo como você falou, é, cinema, né? Outras artes, né? também. Exatamente. Então, assim, até outro dia estava conversando com um colega sobre isso, a gente estava pensando, o Paul para crianças, né? Que é uma coisa que assim, meu É. Deus, o Paul para crianças, como assim? Assim, gente, tá todo mundo assistindo Wandinha. Então, assim, eu assisti Família Addams quando era criança. E tudo bem, né? É legal, exatamente, porque você tem. E vê aquilo como fantasia, né? A criança Sim. é capaz de enxergar aquilo como fantasia também, né? Então a Uhum. gente subestima, exatamente porque a criança, por isso que eu digo, vai para aquele extremo, né? A criança até então era um mini adulto, participava de tudo, via o pessoal sendo enforcado na praça, né? E É, aí a gente vai para o outro extremo, que assim, nossa, não pode falar sobre isso com a criança, né? é, Morrer por uma estrelinha. é, Será? Será que é só é, isso? A criança é tão limitada assim, né? é. E eu acho que também essas obras, elas são uma forma da gente tentar, depois, né, que a gente não é mais criança, que a gente não está mais nessa infância, a gente retomar essa infância da linguagem e a gente tentar reaver e recuperar mesmo esse contato e esse jeito de entender as coisas da infância, né? De assim, você realmente perceber as coisas pela primeira vez, né? Ver as coisas pela primeira vez, tentar explicar o mundo pela primeira vez, né? E acho que esse tipo de obra também aproxima o adulto dessa experiência, né? Que acaba sendo uma experiência perdida, né? Que depois acaba não servindo para nada, né? Você tem aquela experiência e depois fica, mas e aí, o que que eu faço com isso depois, né? E Exato. então, eu acho que é legal, assim, às vezes a gente como adulto fica, não, tem que só ver livro para adulto. Não, às vezes é legal pegar um livro pensado para criança, para infância, porque ele desperta essas outras coisas que estão, assim, dormentes, né? Que estão latentes no adulto, né? Exatamente, né? E assim, a gente também precisa da fantasia, né? Até para aliviar a tensão É, do dia, né? é, Também. E eu acho que a e literatura, tanto o cinema também, mas a literatura pensando mais nas obras infantis, assim, e se tem uma coisa que elas, na maioria delas, têm e que é prazerosa de ler, não o humor propriamente dito, mas o divertido, né? Elas tendem a sim, ser divertidas, elas te fazem rir de alguma maneira, seja porque há um elemento humorístico, seja porque você vê por trás ali aquela inocência e aquilo também te faz rir, né? sim, sim, com certeza. E
Eu acho que é triste que a gente depois, né, nesse mundo do trabalho, das coisas que a gente tem que produzir, entregar, tal, acaba perdendo tudo isso, né? Mas acho que é sempre importante a gente tentar lembrar e tentar recuperar um pedacinho, né, de tudo como se fosse a primeira vez, assim, eu vou, né, Uhum. aquela história do lago, né, vou me banhar pela primeira vez como se fosse a primeira vez, né, eu não vou ser a mesma e a água também não vai ser a mesma, né? Então, E não é, é, né, Fernanda, na verdade, né? é, Se a gente é, não é. é. Então, que a gente fica sempre, perde essa noção, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uns anos atrás que eu gravei e que, nossa, eu achava que não fazia tanto tempo, que eu não tinha mudado tanto. E aí depois eu fui observar e, nossa, realmente passou bastante tempo, tem uma diferença e a gente não se dá conta disso, né? Parece que você vai fazendo uma coisa atrás da outra e quando você vê já, né? Mas teve uma mudança, teve um processo, né? Teve um desenvolvimento, né? E Exatamente. acho que é importante a gente não deixar para lá essa questão do processo, né? Senão fica só o resultado, né? E, Claro, não, concordo plenamente contigo, né? Olhar para o né? processo, né? Mas só tenho a agradecer imensamente a você e a sua disponibilidade de estar aqui presente com a gente. E, e quem sabe talvez a gente possa fazer alguma coisa de novo no futuro,